Lewis Hamilton cortou um dobrado no GP da Emília-Romanha, que terminou como um dos piores fins de semana dele, nos 16 anos de Fórmula 1. Que o carro é de difícil trato e que Hamilton ainda não se entendeu com este W13 é claro, mas o quanto deste começo de ano abaixo da média é só fase ruim e o quanto é azar. E tem jeito? Foi assunto do Paddock GP da semana. O que vem aqui agora, nesse momento, o que vocês estavam esperando. As pessoas acaloradas para falar de Lewis Hamilton e do que aconteceu nesse final de semana no GP da Emília-Romanha, um dos piores domingos da Fórmula 1 em que ele teve em toda a história. Após a eliminação no Q2 da classificação, ele não conseguiu escalar o grid como o companheiro de equipe George Russell e amargou apenas a 13ª colocação no domingo, preso atrás de Pierre Gasly, cujos traços nadegais ele conhece muito bem, porque viu praticamente toda a corrida. Em entrevista após a prova, o heptacampeão afirmou que o desempenho em Imola foi para tirar qualquer dúvida de que a Mercedes não tem chance de brigar por títulos em 2022. Primeiro de tudo, eu pergunto para Evelyn Guimarães. W13 e Hamilton são como água e óleo? Se o Helmut Marko falou que o carro não casava com Verstappen, esse carro da Mercedes é pior que um divórcio, Evelyn? Acho que tá difícil pro Hamilton se acostumar e se adaptar a esse carro, sim. Acho que é um carro muito extremo também e que tem características muito próprias, né, muito diferentes do que eles vinham tendo. Mas teve uma pessoa que escreveu no Twitter, na corrida, que eu achei ótimo. Ela escreveu assim: tenho saudades da Mercedes preta. Eu acho que eles também. Acho que eles também têm muita saudade da Mercedes preta. Mas é isso, acho que assim, eu vejo muito essa questão da adaptação, de você entender aonde precisa, ou o que precisa fazer, sabe? Então, assim, mas é por puro falta de dados, assim. Outro dia eu estava pensando sobre isso, porque você tem regulamentos muito iguais, né, nos últimos anos, que mudavam muita pouca coisa. Então você carrega todos os dados, tudo que você pode fazer. Então, de repente, assim, por exemplo, você chega numa pista em que a temperatura está muito mais baixa do que você esperava, ou o asfalto está menos abrasivo ou mais abrasivo do que você queria. Você tem ali uns dados, sabe? Então, assim, quando isso acontecer, a gente pode usar esse caminho e vai dar certo. E no caso da Mercedes, eles não têm, né? E no caso de todas as outras também, né? Mas no caso da Mercedes especificamente, eles não têm essa base de dados. O carro é muito mais extremo do que outras equipes, né? Então, assim, eles precisam compensar várias coisas para tentar, pelo menos, ter alguma competitividade, alguma velocidade, alguma forma de trabalhar com esse carro que não se adapta ao Hamilton. Então, de repente, o Hamilton não consegue tirar ou dar aquele feedback que ele daria se fosse no carro do ano passado ou numa outra situação, sabe? Então, acho que é mais complexo assim do que a gente está imaginando. Além disso, o Hamilton tem um estilo de trabalho também muito próprio, né? Muito metódico, de você ir avaliando o carro parte a parte. Então, você pega um treino livre. Hoje a gente vai trabalhar a traseira, amanhã a dianteira, amanhã não sei o quê. E ele não tem como fazer isso esse ano, né? Porque você não tem dados, o carro é muito diferente, tem um comportamento diferente que surpreende eles a cada final de semana. E eu acho que está muito nesse meio, assim, sabe? Ainda vai exigir mais dele ao longo do ano, até que a Mercedes consiga entender e destravar o desenvolvimento desse carro, sabe? Assim, a gente tá errando aqui, vamos melhorar nesse momento. Então, eles têm várias ideias, mas nenhuma deu certo ainda. A grande questão é saber por que o Russell muitas vezes se dá melhor do que o Hamilton em algumas situações.
como a de ontem, por exemplo, né? Ontem ainda teve a questão da largada, o momento da parada, outras coisas que aconteceram no carro do Russell, até que pioraram o carro para ele, né? Porque ele tem um momento que eles ali que ele para e que a equipe muda a configuração na asa dianteira, porque você tem o piso, né, a pista seca, e o acerto deu tudo errado. Mesmo assim, o Russell consegue driblar isso e chega até o final. Existe realmente essa questão, mas de forma geral, eu acho que a questão é muito mais de feeling mesmo e de entender o que está acontecendo, né? Então, assim, de você ter esses dados mais precisos para saber o que fazer. Não sei se... A gente falou do azar do Sainz, mas quando se fala do Hamilton, a comparação se torna injusta, né, porque nós estamos tratando o Sainz como um piloto que obviamente nunca ganhou nada, e o Hamilton com 7 títulos. Mas a gente pode também colocar alguma coisa nesse balaio, Gá, considerando que o Hamilton terminou na frente do Russell no Bahrein. Sim. Na Arábia foi mal, naquele final de semana ele foi mal, principalmente na classificação, então o Russell andou melhor naquele final de semana. Na Austrália ele vinha na frente do Russell, aí deu o safety car, e o Russell se aproveitou desse momento e voltou à frente do Hamilton. O Hamilton terminou em 4º, mas tal qual no Bahrein terminaria em 3º, em condições normais. E nessa corrida ele deu também azar, porque na verdade a gente olha para a corrida do Russell e todo mundo, nossa, o Russell largou muito bem. Eu revi a largada do Russell várias vezes. O Russell passa um carro na largada, que é o do Alonso. Sim. E aí como batem Sainz e Ricardo, o Bottas vem atrás ali do lado esquerdo, ele passa 3 carros, e aí o Schumacher que roda. Faz então aquilo. de 11º, ele para em 6º. E depois passa o Magnussen e vai para 5ª colocação. Então assim, não é que o Russell largou bem, ele largou. E o Hamilton vinha atrás e não conseguiu passar esse pelotão. Então é assim. Você considera que é assim, óbvio, o Hamilton não está indo bem com esse carro. Mas muito dessa má temporada também se deve a azares tais quais a gente encontra no Sainz? Eu acho que sim. E acho até que a temporada do Sainz é pior que a do Hamilton. Eu acho que o Sainz comete mais erros do que o Hamilton cometeu até agora no ano. Tá tendo azar também, eu acho. Mas tem 2 coisas que têm me incomodado muito nas redes sociais, que a rede social por si só me incomoda já há alguns anos, mas geralmente ela tem ficado insuportável em corridas, né? E agora com o Hamilton tem 2 coisas que têm me incomodado sobremaneira. A primeira é de que ele está sendo sabotado pela Mercedes. Eu fico pensando, né? Como? Por que a Mercedes vai sabotar o Hamilton, né? Mas estão dizendo que o carro dele é mais lento que o do Russell, né? Faz todo sentido eles darem um carro mais rápido para o Russell. E diziam isso já na época do Rosberg, né? Que a Mercedes privilegiava o Rosberg e tal, assim. Não, gente, vai acontecer do Hamilton de vez em quando ser superado pelo companheiro de equipe, como aconteceu nessa corrida. E a outra coisa que me incomoda muito não, agora o Hamilton está sendo exposto, agora a gente está vendo de verdade quem é o Hamilton. O cara tem 7 títulos mundiais e agora a gente está vendo de verdade quem é o Hamilton. Olha... Eu preciso acrescentar difícil. Um que eu vi, o Gá. Uhum. Eu acho que eu tô com um delay, mas acho que vai voltar. Voltou. Um que eu vi que foi assim, a Mercedes foi paga pela Fórmula 1 e pela FIA para fazer um carro ruim para ter uma variação. Eu acho que faz todo sentido. A Mercedes está na Fórmula 1 para ser subornada. Eu acho que sim. Não, mas eu não tenho muito a acrescentar ao que disse a Eve. Eu acho que o Hamilton não está numa grande fase nesse começo de temporada. E eu acho que ontem, apesar dele realmente ter tido um azar na largada, de ter ficado preso atrás dos caras que foram embora da pista e tal, não ter ganho as posições que o Russell ganhou, eu acho também que tem que colocar, sim, uma atuação muito ruim do Hamilton. A atuação do Hamilton foi muito ruim. Além dele ter ficado preso atrás do Gasly, que coincidentemente foi a mesma coisa que aconteceu em Mônaco no ano passado, outra das piores atuações do Hamilton na vida dele, nessas 2 ele ficou atrás do Gasly. Ontem teve uma coisa que passou desapercebida por muita gente, que foi o fato do Hamilton ter sido ultrapassado pelo Albon, depois da parada nos boxes. Porque o Albon terminou na frente do Gasly e muita gente não reparou isso. Mas o Hamilton volta dos boxes, brigando com o Gasly ganha a posição do Hamilton.
Aí, quando o Hamilton tá perseguindo o Gasly, o Albon ultrapassa o Hamilton. E aí, depois, o Albon ultrapassa o Gasly também. Mas, pô, ser ultrapassado pelo Albon já é demais, né? Com todo respeito ao Albon, que é um ótimo piloto e que em pista úmida anda pra caramba. Mas não dá, né? Aí já é um pouco demais. Então, foi sim uma corrida muito ruim do Hamilton, uma das piores da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Mas eu acho também que a gente tem que ter um pouco de calma, porque é diferente você passar 7 anos disputando o título todo ano, sendo campeão. Quando não campeão, perde no detalhe, como perdeu para o Rosberg, como perdeu para o Verstappen, e aí do nada você pega um carro desses. É muito mais fácil para o Russell se adaptar a um carro desses do que para o Hamilton. E aí, o que acha da temporada 2022 de Hamilton? Responda nos comentários. E se você ainda não fez a inscrição aqui no canal, a hora é essa. Acione o sininho e deixe seu like.